Alô você! Hoje nós vamos entrar em um dos assuntos mais polêmicos da atualidade. O homem veio da evolução? A ciência anulou Deus? É possível existir criação sem Criador? O darwinismo destrói a fé cristã? Então pegue esta visão. Existe uma geração sendo ensinada a acreditar que tudo surgiu do acaso, que não existe propósito, que Deus é desnecessário. Mas hoje nós vamos confrontar essa visão à luz da palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Fique até o final, porque esta aula vai fortalecer a sua fé, preparar você para debates, abrir a sua visão espiritual e destruir argumentos do secularismo moderno. EBD na veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. Alô você! E vamos para essa lição. E a lição de hoje nós vamos estar falando sobre a falácia da teoria darwiniana, né? A verdade da criação revelada na palavra de Deus. Nosso texto principal, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João capítulo 1, verso 3. Já aqui no nosso texto principal, temos uma refutação direta de que todas as coisas, e se a Bíblia diz que foram todas as coisas, foram todas as coisas. Foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O resumo da nossa lição é que a teoria darwiniana, ao excluir Deus da criação, contradiz a revelação bíblica que afirma que todas as coisas foram criadas intencionalmente por um Criador soberano. A questão é que essa teoria ela quer excluir Deus dessa equação tão necessária. Bom, o nosso texto bíblico está no livro do Gênesis, capítulo de número 1, os versos 24 e 25, e depois Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 5 e o 7. Gênesis 1, 24 nos diz assim: 1:24. Olha o que diz o texto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí você vai para o capítulo 2, os versos de 1 a 5 e o verso 7. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que havia não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. E o que o versículo 7 diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse é um relato bíblico muito preciso da criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aí nós temos a nossa introdução. A introdução que diz o seguinte: a teoria darwiniana, e aí a gente vai destacando aqui, porque é muito importante que nós façamos essa análise, né? E essa análise ela é extremamente importante pelo seguinte aspecto. Olha aqui, ó, a teoria darwiniana da evolução tornou-se para muitos uma filosofia que exclui a necessidade de um criador. Essa teoria defende que as espécies, elas surgem, olha aí, elas surgem e se transformam, olha que coisa interessante, elas surgem e se transformam ao longo do tempo por meio da seleção natural e de mutações aleatórias. E nessa lição analisaremos, ou vamos analisar, por que a interpretação darwiniana estrita da evolução é considerada
falaciosa no contexto cristão e com essa visão se confronta com a revelação bíblica, tornando-se incompatível com a fé cristã. E os pontos da nossa lição, eles são extremamente importantes que nós destaquemos. Primeiro, elencar os princípios da teoria darwiniana, né? E no 2, mostrar a visão bíblica da criação, precisamos destacar isso. E no ponto 3, apontar as consequências da secularização da ciência. E como está dividida a nossa lição? Bom, a nossa lição está dividida, como de praxe, em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós temos princípios da teoria darwiniana. Nós temos o quê? A origem por acaso, a ausência de design e as implicações ateístas, né? No segundo tópico, nós temos a visão bíblica da criação. A criação ordenada, o princípio da finalidade e o que? O ser humano especial. Isso aqui é muito importante. E no terceiro e último tópico, debate e consequências. A secularização científica, moralidade e valor e a resposta da igreja a tudo isso. Bom, princípios da teoria darwiniana. Bom, a teoria darwiniana ultrapassou os laboratórios. Hoje ela influencia escolas, universidades, mídia, cultura, ideologias modernas. Ela se tornou uma cosmovisão. O problema não é apenas científico, é espiritual. A grande questão é: existe um Criador ou tudo surgiu por acaso? A Bíblia responde claramente: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Bom, a origem por acaso. A teoria darwiniana sustenta que a vida surgiu de forma espontânea a partir de elementos químicos simples, sem qualquer direcionamento ou intenção. A seleção natural e as mutações aleatórias são vistas como os principais mecanismos pelos quais os organismos se adaptam e evoluem ao longo do tempo. Esse modelo, evidentemente, exclui qualquer envolvimento direto de um criador, promovendo uma visão puramente materialista da vida. E aí vem a questão: a ausência de design. A teoria darwiniana clássica argumenta que a complexidade dos organismos é resultado da acumulação de pequenas mudanças ao longo do tempo, sem a necessidade de um criador, de um design inteligente. Assim, estruturas altamente complexas, como o olho humano, seriam apenas o resultado de mutações selecionadas por sua utilidade ao longo de milhões de anos. Essa teoria nega a ação direta de Deus na criação, contrariando o que a Bíblia revela. Na perspectiva cristã, o mundo revela a glória de Deus por meio de sua ordem, beleza e harmonia. Isso está no Salmo 119, verso 1 e Romanos capítulo 1, verso 20. Observe aqui, nessa imagem, a estrutura do que Deus criou. Toda a vegetação, os animais, né, os peixes, tudo Deus criou. E agora nós temos aqui no terceiro tópico implicações ateístas. Muitos que adotam a teoria darwiniana como explicação total da vida concluem que não há espaço para Deus na explicação da origem da vida. Se tudo pode ser explicado por forças naturais, então a fé, a moralidade e o propósito tornam-se irrelevantes ou produtos da evolução cultural e biológica. Isso conduz inevitavelmente ao naturalismo filosófico, que sustenta que só a matéria existe e que não há realidade espiritual. O darwinismo, quando transformado em filosofia de vida, torna-se um pilar do secularismo. O darwinismo ateísta não é apenas uma teoria científica, mas uma cosmovisão que precisa ser discernida e ressachada à luz da Bíblia. Princípios da teoria darwiniana. A origem, por acaso, a teoria darwiniana ensina que a vida surgiu espontaneamente. Tudo evoluiu naturalmente, não há necessidade de Deus. Segundo esta visão, mutações aleatórias, seleção natural, acaso explicariam toda a existência, mas a Bíblia declara: no princípio criou Deus. Então guarde esta palavra: a vida não é um acidente, a vida é propósito. A vida é propósito. E o que é a teoria darwiniana, portanto? É a teoria que procura explicar a origem das espécies por meio da evolução e seleção natural. E qual o maior problema espiritual dessa teoria? Ela remove Deus da origem da vida. A Bíblia apresenta a vida
como acaso? Não, a Bíblia apresenta criação intencional. E isso aqui é interessante, né? Porque criação intencional, Deus tinha um propósito. E aí, no comentário aqui, que você acabou de ver, a ausência de design. O darwinismo afirma que a complexidade da vida, o DNA, o corpo humano, surgiram sem inteligência por trás. Mas observe, o olho humano, o DNA, o cérebro, o universo, tudo revela ordem. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Isso está no Salmo 119, Salmo 19, verso 1. Então pega essa visão. Quando vemos o relógio, sabemos que existe um relojoeiro. Quando vemos a criação, sabemos que existe um Criador. E o que é o design inteligente? É a ideia de que a complexidade da vida aponta para uma inteligência criadora. O universo parece obra do acaso? Não, existem ordem, propósito e precisão. E o que Romanos capítulo 1, verso 20 diz? Ensina que a criação revela o poder de Deus. E aí está, aqui está o perigo. Quando Deus é removido, moralidade enfraquece, propósito desaparece, relativismo cresce e secularismo domina. Diz o tolo em seu coração, diz o Salmo 104, verso 1, não há Deus. O darwinismo, quando vira filosofia de vida, conduz ao naturalismo materialista. E é preciso tomar cuidado acerca disso. A visão bíblica da criação. Agora vamos para a refutação bíblica. Vamos falar sobre a visão bíblica sobre a criação. No primeiro tópico nós falamos sobre a teoria darwiniana. Agora vamos para a visão bíblica da criação. A Bíblia declara, e aí a gente vai a ponto, a Bíblia afirma e declara com clareza que Deus criou todas as coisas com ordem e propósito. Esse princípio refuta a ideia de que todas as formas de vida surgiram de um ancestral comum sem a intervenção divina. Deus não é apenas o criador do mundo, ele é também aquele que sustenta o mundo. Nele, todas as coisas são consolidadas, protegidas e impedidas de se desintegrarem em um caos. Isso é forte. A criação ordenada implica que há limites naturais estabelecidos por Deus e que cada criatura possui sua identidade, função e valor dados pelo Criador. Isso revela não apenas um ato de poder, mas também de sabedoria e de amor. E aqui no nosso segundo tópico nós temos o seguinte: princípios da finalidade. Ao contrário da visão darwinista, a fé cristã afirma que a vida tem direção e sentido. Alô você! Ignorar o princípio da finalidade é esvaziar a existência humana de seu verdadeiro propósito. A vida sem Deus tende a perder o sentido e isso se reflete nas crises existenciais da sociedade contemporânea. A criação proclama que há um Deus que intencionalmente nos formou e que deseja ser conhecido e glorificado por sua obra. É um propósito de Deus. E agora vamos para o nosso terceiro tópico, que é ser humano especial. Na revelação bíblica, o ser humano ocupa um lugar de destaque na criação. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que possuímos atributos que refletem o Criador, como moralidade, racionalidade, criatividade e espiritualidade. A questão é que essas teorias elas querem tirar a espiritualidade, exatamente aqui a espiritualidade. Isso estabelece uma distinção fundamental entre o homem e os outros seres. Diferentemente da teoria darwiniana, que vê o ser humano como mero produto da evolução natural, a Bíblia afirma que há algo único em nossa origem. Fomos formados pessoalmente por Deus e dotados de espírito. Olha que coisa linda, olha que coisa. A visão bíblica da criação. Foi uma criação ordenada? Porque a Bíblia ensina, Deus criou com propósito, Deus criou com ordem e Deus sustenta todas as coisas. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, verso 3. O universo possui sintonia fina, distância da Terra, atmosfera, gravidade, temperatura, tudo aponta para planejamento. O mundo parece desorganizado? Não, há equilíbrio e propósito. O que isso revela? Sabedoria divina. Qual a diferença, portanto, entre criação e acaso? A criação possui intenção, ok? A criação possui intenção. E a vida tem propósito. Você não nasceu por acidente, sem sentido e sem direção. Dele,
por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. Então guarde esta palavra. Quem perde Deus, perde o sentido da vida. E agora, para finalizar esse tópico, a Bíblia declara: fomos criados à imagem de Deus. Temos racionalidade, moralidade, espiritualidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. E pega esta visão. Você não é apenas matéria, você possui alma, espírito e propósito eterno. Que coisa linda! Que coisa de Deus! Agora vamos para debates e consequência. Bom, em debates e consequência, nós temos o seguinte: secularização científica. A adoção do darwinismo como paradigma dominante contribuiu para uma crescente secularização da ciência. A explicação naturalista do mundo passou a ser considerada a única válida, enquanto qualquer menção à fé, propósito ou criação foi descartada como não científica. Esse processo gerou impactos na cultura, na educação e até na legislação. O ensino científico, especialmente nas escolas, muitas vezes promove o darwinismo como verdade absoluta, sem espaço para o debate ou para a consideração de outras cosmovisões. Contudo, a Igreja deve lembrar que a ciência e fé não são inimigas. A verdadeira ciência busca a verdade e toda a verdade, por fim, pertence a Deus. Isso é muito positivo. E aqui você vê nesse quadro, né, a Bíblia Sagrada, um exemplar da Bíblia, e a ciência aqui bem pertinho. Isso mesmo. E aqui no nosso segundo tópico nós temos moralidade e valor. Sem um criador que estabeleça o bem e o mal, cada cultura ou indivíduo pode definir seus próprios valores e a moralidade torna-se relativa. Isso enfraquece os fundamentos da ética e promove uma sociedade onde tudo é permitido. A Bíblia, porém, afirma que o corpo humano é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, e que cada pessoa possui valor eterno. A moralidade cristã não é baseada em opinião ou conveniência, mas na santidade de Deus e na verdade de sua palavra. O homem sempre terá a opção de escolher entre o bem e o mal. E aqui nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, resposta da Igreja. Diante dos desafios impostos pelo darwinismo, a Igreja é chamada a oferecer uma resposta firme, porém equilibrada. Não rejeitamos a ciência, mas afirmamos que ela deve ser submetida à soberania de Deus e à autoridade das Escrituras. Devemos formar crentes que sejam pensadores críticos, capazes de dialogar com a cultura sem abrir mão da fé bíblica. A resposta da Igreja também envolve a proclamação corajosa do Evangelho, que apresenta uma cosmovisão completa: criação, queda, redenção e restauração. Em Cristo encontramos a reconciliação entre fé e razão e a verdadeira explicação sobre quem somos e para que fomos criados. Ele é o Logos eterno, por meio do qual todas as coisas foram feitas. João capítulo 1, verso 3. E aí você vê, um exemplo do cérebro iluminado pelo Espírito Santo, aqui, cheio de fogo pela palavra de Deus. Coisa. Bom, debates e consequências. Secularização científica. Hoje existe uma tentativa de excluir Deus da criação, excluir Deus da educação e excluir Deus da cultura. Mas ciência e fé não são inimigas. O problema não é a ciência, é o naturalismo sem Deus. O cristão deve rejeitar a ciência? Não. Mas qual o problema excluir Deus da interpretação da realidade? Toda a verdade pertence a quem? A Deus. E aí nós temos o seguinte: quando Deus sai, a moralidade vira opinião, a verdade se relativiza, a vida perde valor. E é aqui que nasce o relativismo moral, a banalização da vida, crise espiritual. E aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E qual é a resposta da igreja? A igreja precisa ensinar apologética, fortalecer jovens, preparar discípulos, confrontar ideologias. Estais sempre preparados. Isso está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15. Então pega essa visão. Não basta apenas crer, é preciso saber responder. E agora nós vamos para a aplicação pentecostal. Existe uma guerra.
Verdade versus mentira, criação versus acaso, Bíblia versus secularismo, e Deus está levantando jovens cheios da palavra, preparados espiritualmente e fortalecidos intelectualmente. Você não é fruto do acaso, você é projeto de Deus. Alô você! E a nossa conclusão é que a teoria darwiniana tanto explica a vida sem Deus, mas a Bíblia continua declarando todas as coisas foram feitas por Ele. Guarde esta palavra final. Você foi criado com um propósito. A sua existência possui sentido. Deus não perdeu o controle da criação. O Criador continua soberano. E aqui é EBD na veia. Alô você, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. E aqui nós louvamos. Bom, a nossa conclusão de hoje é a seguinte: nessa lição, reconhecemos que a teoria darwiniana é uma falácia que exclui a soberania de Deus na criação. A fé cristã proclama que cada vida é obra de Deus, dotada de significado e dignidade. Assim devemos ser vigilantes e fiéis, ensinando que não precisamos temer a investigação científica, mas confiar que toda verdade, científica ou não, concorda com a sabedoria revelada em Deus.